Qual é que deu? Como é que vocês estão? Como é que foi o fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenham curtido e relaxado bastante, poder se descansar, né? Se interter um pouquinho mesmo em meio a esse caos aí que a gente tá nessa pandemia. Mas, neste momento, nós temos que começar a nossa aulinha, né? Fazer o quê? Então, hoje, segunda-feira, a gente vai começar a ver algumas coisinhas interessantes a respeito de sistemas, como interpretar sistemas, ler, escrever matematicamente eles. São coisas extremamente importantes para a gente poder trabalhar com toda a parte de equações. E hoje vai ser extremamente interessante, dá para se dizer assim. Enfim, o que eu queria começar dizendo para vocês é que mesmo em meio a toda essa dificuldade que tá, Deus tem sempre uma mensagem para nós, né? Você sabe como eu sou. Então eu trouxe uma reflexão de um versículo só, praticamente, só para sempre se lembrar dessa promessa de Deus. Ela diz o seguinte, em Isaías 40, versículo 28 e 29, diz: Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Mesmo em meio a toda essa baderna, esse problema que está acontecendo lá fora, lembre-se sempre dessa promessa. Deus disse que estaria do teu lado. Então, não se preocupe se as coisas estão complicadas, está difícil aí para aprender matemática, está precisando de força, pede força para Deus, que Deus disse que ia te dar. Então, essa certeza que Deus nos deu, nos garante que Ele sempre estará conosco. É só a gente pedir para Ele e estar junto com Ele. Beleza? Então, lembre-se disso. É importantíssimo. Uma coisa que eu queria passar então para vocês, para a gente iniciar a aula, é justamente, então, aqui as nossas regrinhas, mais ou menos, ou tipo, montagens mais clássicas assim que a gente tem do sistema. Então vocês devem estar vendo aí, pelo menos eu espero que sim, que nós temos aí dois sistemas exatamente parecidos, mas elas têm algumas diferenças. E a gente vai ver hoje essas diferenças e como montar elas. Então, por exemplo, nós temos aqui esse é o método mais clássico. Deixa eu até pegar aqui o nosso apontador a laser. Tá? Então, esse aqui sendo o método mais clássico, tá? Que mais vai aparecer x, y igual a algum resultado, xy igual a algum resultado. Esse é o mais clássico que aparece para nós. Mas, geralmente, não precisa vir exatamente nesse formato. Às vezes, ele está num formato diferente. Que o problema gosta que a gente coloque ele no formato ideal. Então ele pode vir nesse formato aqui também. Eu já vou explicar a respeito deles. Tá? Então perceba, eu tenho aqui x, y igual a um resultado, e na outra eu tenho x é igual a um valor de y. Então, por exemplo, tem uma questão bem clássica, que eu já coloquei em algumas provas até mesmo, que a gente vai trabalhar assim, por exemplo, uma questão: tal cidade tem uma população X e uma outra cidade tem uma outra população. Daí as pessoas já pensam que essa população é Y, sem ler o resto da questão. Beleza, ela pode ser Y, mas como que eu vou montar um negócio? Aí entra o que é a pegadinha, muitas vezes, a diferença entre as questões. Por exemplo, digamos que essas duas cidades juntas, elas têm um total de 600 mil habitantes, ok?
ok? 600 mil habitantes. As duas juntas têm 600 mil habitantes. Então, eu poderia dizer que x mais y, por exemplo, seria igual a 600 mil. Obviamente, aqui, gente, eu vou colocar só 600, porque a gente pode trabalhar eles como os números assim. Então, eu sei que x mais o y pode ser um valor de 600 mil. Então, a cidade 1 mais a cidade 2 é 600 mil. Só que daí eu digo o seguinte: uma cidade tem exatamente o triplo da população da outra. Então, o que é o triplo? O triplo é 3 vezes alguma coisa. Então, isso é o triplo. Como é que eu vou encaixar esse triplo? Aí que entra justamente usar o igual. Porque se eu estou dizendo que eu tenho o triplo de uma população, eu sei que uma população vai ser x, por exemplo, e a outra população tem que ser, então, 3 vezes aquilo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que essa população aqui, o x, essa é a população que é o triplo. E para eu poder dizer que isso aqui é uma equação, lembra, equação é ação de igualar. Se eu estou pegando isso, o meu y, ele quer dizer uma coisa em especial. Ele quer dizer que esse valor aqui de y, agora riscou, ele estava dando uma travadinha, ele vai ser um valor 3 vezes menor. Por quê? Digamos que seja o valor de 9. Se eu tenho 9 pessoas na sala e eu dissesse assim, que numa outra sala eu tenho 3 vezes a menos, eu teria 3 pessoas em outra sala, certo? Porque 9 dividido por 3, né, seria 3. Então, beleza. Se eu tivesse isso de população numa sala, 9, e 3 na outra sala, se eu quisesse dizer que elas são iguais, o que eu teria que fazer? Bom, numa sala eu tenho 9, na outra eu tenho 3. Se eu fizesse aquela sala de 3 multiplicar por 3, daria 9. Então eu poderia montar. Então é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando x, que é a população maior, que é 3 vezes mais, e dizendo é igual a y, só que y é menor. Então o que a gente faz para poder igualar? A gente então multiplica por 3, já que é 3 vezes menor. Então a gente multiplica por 3 para poder dizer que eles são então iguais. Então eu tenho que x é igual agora a 3y. Então, eu não vou utilizar geralmente um formato assim. Eu posso usar um formato assim, como aqui embaixo. Então, x mais y igual a 600 mil seria também x igual a 3y. E aqui eu tenho meu sistema. Se eu resolver esse sistema, pronto, já está feito. Então, a parte mais importante, mais interessante dessa matéria, também mais complicada, justamente é a montagem, como que eu monto as coisas, etc. Nem sempre vai estar no formato habitual. Se eu quisesse colocar isso aqui no formato habitual, foi por isso que eu deixei aqui, eu teria que passar o 3y, né, fazendo aquela operação contrária. Então seria menos 3y igual a 0. Então perceba que às vezes eu não vou ter um número aqui, eu posso colocar um igual a 0. E daí, se eu quisesse fazer o método místico, por exemplo, o método de adição, etc., eu precisaria colocar nesse formato. Então, eu posso passar para outro lado e colocar nesse formato, como está aqui em cima. Mas a montagem, ela fica, às vezes, como na de baixo. Daí eu trouxe alguns exemplos para a gente poder fazer junto, ok? Então, começando aqui, um site da internet para venda de músicas teve um total de 1.000 vendas em um dia. Então, primeira importante informação, tem um total. Total sugere o quê? Soma, tá? Porque deve ter sido somado todas as vendas e deu 1.000 em um dia só. Outra coisa que sugere aqui,
o valor total das faixas, das vendas, na verdade, né, foi de 6.300. Mais uma vez, total, então tem soma. Então eu vou ter duas somas nessas duas equações. Eu vou ter uma soma e outra soma. Só temos que saber o que vamos somar, né? E aí que entra a parte complicada. Então, eu sei que eu vou ter que somar uma coisa aqui e vai dar 1.000. E eu vou ter outra soma aqui que vai dar um valor de 6.300. Opa, esse 3 ficou estranho, porque não está aparecendo aqui, está dando umas travadinhas na gravação. Beleza? Foi. Então, e aqui uma informação interessante, entre álbuns e faixas avulsas. Ou seja, tem duas coisas diferentes que foram vendidas. Um álbum completo, aqui ficou porque o meu computador está no inglês, tá? Mas ignore. Um álbum completo é vendido por R$ 15. Já cada música é vendida por R$ 3. Então, quantos álbuns e faixas avulsas? Então, ele quer saber álbuns e faixas avulsas. Quer dizer, então, que o nosso X e o nosso Y são álbuns e faixas avulsas. Vamos chamar, então, o nosso X os álbuns e o nosso Y aqui, faixas avulsas. Então, se foram vendidas 1.000 dessas, então é X mais o Y, então o número de álbuns mais o número de faixas avulsas foram 1.000 vendas. Bom, eu já tenho a primeira equação, falta somente a segunda. Como que eu vou fazer a segunda? Bom, a segunda está falando de dinheiro. Está dizendo que um álbum completo é R$ 15. Se o meu álbum é X, então vai ter que ser R$ 15 vezes o X. Opa, então já tenho praticamente montado. E cada música vale R$ 3. Então eu tenho que 3. E quem que é as músicas mesmo? As faixas avulsas é Y. E pronto. Nessa montagem, eu tenho uma montagem simples, tá? A clássica, justamente através, né, que a gente poderia calcular, através de sistemas bonitinho, x, y igual ao resultado, certo? Então esse é o classicão. A gente poderia fazer essa conta, então, e ficaria mais o seguinte. Então eu preparei aqui para a gente colocar. Então são 1.000. E aqui era 15 x mais 3 y, que era igual a 6.300. Ok? Daí tu vai escolher um dos métodos. Eu, como eu já disse, eu gosto muito do método da adição. Vou fazer esse método de adição aqui porque parece ser o mais simples. Eu vou multiplicar isso aqui, para não fazer uma conta muito grande, eu vou multiplicar isso aqui por menos 3. Por que menos 3, professor? Porque, lembra, ele precisa ter sinais opostos no método da adição. Vai ser negativo, então, e positivo, que eu vou trocar esse aqui. E eu vou pegar o número 3 e multiplicar pela de cima. E o número 1, que é o que está aqui, né? Vamos lembrar, o número 1 que está aqui, para multiplicar de baixo. Só que lembrando, multiplicação por 1 não muda nada. Então, a única coisa que vai mudar vai ser na de cima. Então, a gente vai ficar assim, ó. Vamos ficar com menos 3x menos 3y igual a menos 3.000. Dando umas travadinhas. Aí foi. O 15x embaixo não vai mudar nada, porque está multiplicando por 1. 1 não altera em nada, né? 3y igual a 6.300. O método de adição, então, consiste, depois que eu fiz essa multiplicação, a fazer a subtração x com x, y com y e números ali com números. Vai ficar, então, 15 menos 3, fica 12, isso aí. Então, eu vou ter 12x igual a... Por que igual? Porque esse meu
3y, ele está positivo, esse meu 3y de cima está negativo. Então, os dois acabam se cancelando. Sobra só os números, que é justamente o método da adição, né? Então, 6.300 menos 3.000 vai dar 3.300. Beleza. O 12 que está multiplicando passa para o outro lado fazendo aquela operação contrária, como a gente já comentou, né? Para poder eliminar. E o meu x vai ser igual a... Se tu não consegue fazer essa conta de cabeça, né? Tenta, às vezes, fazer uma fatoração, tu consegue fazer esse cálculo um pouquinho mais fácil. Por exemplo, se eu dividisse isso aqui, esse número aqui, ó, o 300 por 4, daria 75. Se eu dividisse o 3.000 por 4, daria 750. Ok? Daí, se eu dividisse esses números por 3, logo depois, daria 25. Então, daria 250 mais 25, se eu não estou enganado, daria 275. Ok? Mas a gente pode confirmar isso na calculadora, né? Para não errar. Importante não errar nesses momentos, principalmente no vídeo, né? 3.300 dividido por 12, 275. É a conta de cabeça que eu fiz, deu certo. Ok? Então, é isso aí. 275 é o valor de x. Se eu sei que x mais y é igual a 1.000, eu não poderia dizer então que 1.000... Opa, isso é todo errado que está travando. 1.000 menos 275 seria o valor de y, então. Logo, 1.000 menos 275 vai ser um valor de 800 e... Ou melhor, né? A gente sempre tenta fazer aquelas coisas... Deixa eu tirar esse zero que ficou muito feio, cara. Opa, aqui, beleza, melhorou. 800 não, né, o hard? 725. Ok? Quer dizer, então, que foram 275. 275 era quem mesmo? Vamos lá. A gente tinha trabalhado que álbuns seria o valor de x, tá aqui, e faixas avulsas seria y. Então, quer dizer que meu x era 275, então isso aqui era álbuns, tá? Não vai ficar muito bonitinho, porque, né, tá meio travando, tá ruim de ver. E 725 seria, então, as faixas avulsas, que seriam as musiquinhas, certo? Então, essa é a primeira questão. Já a segunda questão, nós temos, por exemplo, aqui dois irmãos. Então, nós temos dois irmãos, têm juntos a quantia de 615. Juntos sugere adição. Então, eu sei que juntos, dois irmãos têm. Então, vai ter uma adição aí, que vai dar um valor de 615. Já posso compreender isso, já de ler a primeira frase. Segunda coisa, acrescentando-se 105 à quantia que o primeiro tem. Então, 105 acrescentando é mais. Então, 105 mais a quantia que o primeiro tem, não sabemos, quem sabe um x. O resultado, opa, está dizendo que o resultado, então tem um sinal de igual aí, é o dobro do valor que o outro possui. Então vai ser que nem o segundo formato, eu vou ter um igual. E a gente tem que ler e compreender isso. Então, se ele está perguntando quanto cada irmão tem, vamos chamar então um irmão de x e outro irmão de y. Então, a quantia de um mais a quantia de outro dá 615. Beleza? Mas eu sei que se eu somar 105 mais 105, a quantia do primeiro, eu vou ter exatamente o dobro da quantia do segundo que o outro possui. Então aqui, perceba, eu tenho uma equação, tá? Um sistema de equações, só que ele é um pouquinho diferente, porque ele está no formato justamente de igual. Então, nesse formato aqui,
eu vou ter que colocar, para poder fazer todo o cálculo, colocar no formato normal. E aí que entra justamente isso aqui, esse tipo de situação. Então, isso aqui eu tenho que somar mais 105, né? E aqui eu tenho o dobro. E eles juntos, eles têm, deixa eu lembrar, 615. Se eles têm 615, então eu posso passar então números para um lado, letras para o outro. Se 605 pode passar para lá para fazer a operação contrária, esse 2y pode passar para ali para a gente ter x e y igual ao resultado. Então nós vamos ficar com, vou fazer aqui do ladinho, não, na verdade, vou fazer aqui do ladinho mesmo. Ok? Então vai ficar x mais y igual a 615, normal. E nós vamos ter ali, então, x menos 2y igual a menos 105. Olha só que interessante. Então, porque quando eles estão fazendo mais, né, esse 2 faz mais, e o 105 faz mais também, aqui na frente dele a gente sempre tem o mais, nós teremos esses valores. Das duas, uma, eu posso eliminar o x ou y, se eu for fazer pelo método da adição, né, que é um dos mais simples. Deixa eu até fazer de outra cor aqui. Vou pegar um verde, que eu gosto do verde. A única coisa que eu vou fazer, então, portanto, é trocar os sinais. Porque antes eu eliminei o y, agora eu vou eliminar o x. Por quê? Percebe que o x já tem o número 1? Os dois já têm o número 1. Então, só vou trocar o sinal. Eu vou escolher a de baixo, que tem uns negativos meio chato, vou multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, o que acontece? Eu troco o sinal. Ele vai ficar com sinal de negativo. Então, trocando os sinais, nós teremos o que como resultado? Vai ficar aqui, a de cima vai continuar igual, não muda nada, tá? Igual a 615. Entretanto, a de baixo, o 1 era positivo, então ele vai ficar negativo. O 2 era negativo ali aqui, então ele era negativo, então agora ele vai ficar positivo. Mais 2y igual. E o 105 ele era negativo, então ele fica positivo. Ou a gente não coloca o mais, tanto faz. Beleza? E daí a gente faz a adição entre os números. Corto esse com esse. Sobra aqui quem? 1y mais 2y. Isso nos vai dar 3y. Igual a 615 mais 105 vai dar um total de 720. Se eu tenho um valor de 720, 3 que está multiplicando, passo para o outro lado fazendo aquela operaçãozinha contrária, como a gente já comentou. Então, y vai ser um valor igual a exatamente, e aí, 240. Ou seja, quer dizer que o irmão y, ele tem o valor de 240. Se eu sei que x mais y é 615, eu posso dizer então que x mais 240, que é o valor de y, vai ser igual a 615. Então, da mesma forma que a gente fez lá, 1000 menos o 275, aqui a gente também vai fazer a continha de menos, porque o 240 vai passar para o outro lado fazendo a operação contrária, vai ficar menos 240. As travadinhas aqui estão atrapalhando o processo. Que eu estou colocando um vídeo também na internet do nono ano, e, né, daí tá dando essas travadinhas. Ok? Mas nada muito complicado. Daí a gente consegue tirar isso aqui. X vai ser igual a 615 menos 240. E aí, quem é que se arrisca? 200. Tira 200, fica 400. Daí eu tiro um pouco mais, vai ficar 300. Se eu tirasse 15 desse 40, ficaria 0, né? Continha de cabeça. E depois ainda faltaria quanto? 25. Então é 375. Tá? Então eu tenho o valor de x, que é o valor de um irmão, e o valor de
240. Daí ele disse aqui, né? Pá, mas se fosse 105 mais um valor de x, 375, daria o dobro. Vamos testar para ver, vamos fazer a prova real. 375 mais 105 daria um valor de 480, certo? Se eu fizesse 2 vezes 240, daria 480 também. Olha só, então a gente vê que na prova real as duas equações, tanto uma quanto a outra, estão corretas. Portanto, a gente fez exatamente certinho esse cálculo aí. Beleza? Então, essa foi a aulinha de hoje, para a gente poder testar, treinar, justamente, e vocês vão ter uma atividade daí para fazer. Eu vou colocar aí na descrição do vídeo um linkzinho para vocês entrarem. Tá? Esse linkzinho aqui, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Tá aqui, ó. Esse aqui. Vai ter 4 exercíciozinhos. Tem explicação. Aqui no Brasil, a escola sempre dá a explicação toda do negócio, do processo. E eu quero que vocês façam justamente esse tipo aqui de questões, fazendo a parte mais importante, que é a montagem das equações, beleza? Façam isso, esse exercício, manda aquela fotinho lá para o nosso e-class, ou para o e-mail, caso tenha dificuldade com o e-class, mas não deixe de fazer, beleza? Então é isso a aula de hoje, vocês possam descansar, ter um bom dia de aula de estudos aí, de atividades para fazer, somente 4 atividades, então não adianta reclamar, que se nós sabemos que pelo menos a matemática, ainda que ela seja chata, ela não é assim tão difícil, beleza? Grande abraço, falou e